E talvez hoje, no meio da nossa idolatria, daquilo que domina o nosso coração, num tempo de praga mundial, talvez você e eu estejamos depositando o livramento da nossa vida na pessoa errada. Certamente, muitos, quando pensam que a ciência pode nos livrar, não sou contra a ciência, por favor, não confunda. Mas ainda que nós morramos, irmãos, a palavra nos afirma que naquele grande dia, quando Jesus retornar, nós seremos ressuscitados em corpos gloriosos, irmãos. E mesmo que nós sejamos livres de todo mal, só seremos livres desse mal se a nossa sociedade reconhecer que precisa se arrepender dos seus pecados. É por isso que Deus ele editou o decreto emergencial divino, conclamando a todo homem em todo lugar que se arrependa dos seus pecados. Epímenes reconhecia isso. Ele viu que aquela praga era a consequência do pecado e ele pediu: perdoa-nos. Se existe um Deus gracioso que pode nos livrar, perdoa o nosso pecado e nos mostra quem você é. Será que nós podemos, irmãos, clamar ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Deus Todo-Poderoso se revele ao meu e ao teu coração? A que distância a nossa vida está de Deus, irmãos? Como é que está o nosso relacionamento com Jesus Cristo? Irmãos, aquele camarada reconhecia isso. E a nossa sociedade não reconhece que tem pecado grosseiramente contra o Senhor, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Paulo anuncia o Deus da Bíblia, anuncia o Criador dos céus, da terra, de tudo que há, inclusive do homem. Ele anuncia que a humanidade tem a revelação de Deus, na qual pode viver, se mover e existir. Ele faz distinção entre o Senhor e os falsos deuses, até que no versículo 30, ele declara: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E agora eu quero com você, irmão e irmã, fazer uma análise desse decreto. Tantos decretos do ano passado para cá, nós precisamos analisar alguns decretos para tomarmos medidas. E eu quero analisar esse decreto emergencial divino, que nos traz aqui 7 artigos. O artigo 1º do decreto divino emergencial: não vale o tempo da ignorância. Quando Paulo declara: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Romanos 3, 23 a 26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O tempo da ignorância Deus não leva em conta. O que ficou para trás, ficou. Mas que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados, de todo o coração, de todo o coração. Artigo 2º do decreto divino emergencial: Deus tem a autoridade. Quando Paulo diz: mas Deus ordena agora. E por que Deus pode ordenar, irmãos? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Acompanha comigo, versículo 24, Atos 17.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Uma pausa. Por que Deus tem autoridade para mandar que você e eu nos arrependamos? Porque você só respira, porque eu só respiro, porque Deus nos dá a capacidade de respirar. Para começo de conversa. E de um só sangue, versículo 26, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aquele povo reconhecia que existia um Criador, que existia um Deus Criador. Não conheciam quem Ele era, mas sabiam que existia. Lucas 12, 4 e 5. Por que Deus também tem essa autoridade? Lucas 12, versículos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se engane. Outro dia eu estava com os irmãos evangelizando aqui na rua e aquele homem me ouvia e aí ele equivocado com algumas coisas. Aí eu falei, não, querido, você está enganado. Se você não se render a Cristo, não é o diabo que vai te lançar no inferno, não. E eu citei para ele esse texto aqui. Ele ficou desesperado. Porque ele não tinha consciência que é o próprio Deus que vai lançar no inferno aqueles que o rejeitarem. Não se engane. Se você e eu não estivermos em Cristo, Deus é amor. Jesus nos amou de tal maneira que se rendeu a si mesmo pela nossa redenção. Ele nos ama de tal maneira que nos chama ao arrependimento. Mas quem vai lançar o ímpio no inferno é o Senhor. Quem é que vai fazer a separação do joio e do trigo? Jesus conta isso, por exemplo, na parábola. São os anjos de Deus, não são os demônios. Se você não estiver em Cristo, o próprio Deus, que até agora, esse momento, está sendo misericordioso com a tua vida, Ele mesmo vai te lançar no inferno, na perdição eterna. Não se engane. Que isso, irmão? Mas Deus não é amor? É, Deus é amor. Vai ler lá Apocalipse 14 para você ver quem vai estar contemplando, junto com os anjos, o ímpio perecendo no fogo eterno. Vai lá ver se não é o Cordeiro. Às vezes nós nos enganamos, achando que Deus é misericordioso e eu ainda tenho mais uma oportunidade. Talvez hoje seja a última oportunidade que você tenha de se arrepender dos seus pecados. Talvez hoje seja a última oportunidade que eu tenha de me arrepender dos meus pecados, de todos os meus pecados. Talvez seja a nossa última oportunidade. Talvez seja a nossa última chance de nós compreendermos a mensagem da cruz, que Jesus se entregou por redenção a mim e a você. Deixa eu te falar uma coisa. Teus pais não vão te levar para o céu, não. O Senhor está mandando falar. Teus pais não vão te mandar para o céu. Quem te leva para o céu é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não brinque. Não se engane. Não ache porque a tua mãe é uma mulher de fé, o teu pai é um homem de fé, que você será salvo. Eu falo isso com a minha filha. Rosana fala isso com a nossa filha. Ela precisa ter o encontro dela com o Senhor, o relacionamento pessoal dela. Não se engane. Marido, não ache que a fé da sua esposa vai te levar para o céu, porque não vai. O máximo que ela pode fazer é te ensinar a palavra,
orar pela sua vida, te dar bom testemunho. Esposa, não ache porque o seu marido é um homem de fé, você enxerga nele um homem de Deus, que ele vai te levar para o céu, porque ainda que ele quisesse, ele não pode te levar. Pais, não achem porque seus filhos são jovens, crianças de Deus, ou homens, mulheres de Deus, que eles vão te levar para a eternidade com Deus, porque não vão, eles não têm poder. Não têm poder. Da mesma forma que somente Deus pode nos considerar dignos da salvação, esse mesmo Deus é aquele que vai retribuir a cada um conforme viveu aqui na terra. Se nós não vivemos para a glória de Deus, Ele mesmo vai lançar na condenação eterna. Ele tem autoridade. Artigo 3º, o arrependimento é para todos. Quando Paulo declara, ordena agora a todos os homens e em todo lugar. Por quê? Lucas 24, versículos 45 a 47. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus, depois da sua ressurreição, mostrando para os discípulos que ele estava ali nas Escrituras, revelado sobre ele. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É para todos, em todo lugar. Artigo 4º, a prestação de contas vem, irmãos. Quantas vezes eu não raciocinava assim, Deus ainda não usou ninguém para me confrontar face a face na minha prática do pecado, então eu estou tranquilo, Ele está me aliviando a barra. Lê do engano meu, porque se Deus pedisse a minha vida naquela época, hoje eu sei qual é o meu destino, eu tenho convicção para onde eu iria, eu sei para onde eu iria, eu tenho essa certeza. Não se engane, o arrependimento, ele precisa acontecer, porque a prestação de contas, ela vem, ela vai chegar. Mensagem que tem no interior do nosso folheto evangelístico, qual o destino da sua alma? Você está em Cristo? Você crê em Jesus e se arrepende de todos os seus pecados? Você se rendeu completamente ao senhorio de Jesus Cristo? Você confia completamente nele para a sua salvação? A prestação de contas vem. 1 Pedro 4, dos versículos 1 a 7. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Romanos, capítulo 14, versículo 12, se eu não me engano, a palavra de Deus que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A prestação de contas vem.
Se hoje for o último dia da sua vida, para onde vai a sua alma? Não brinque com Deus. Não brinque com a paciência, com a longanimidade do Senhor. A paciência e a longanimidade de Deus é esperando que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados. Não brinquemos com o Senhor. Artigo 5º. O julgamento de Deus é justo. Não pense que porque Deus vai levar alguns para a condenação eterna, que Deus estará sendo injusto, negativo. Ah, mas a pessoa era boazinha. A Bíblia diz que não há um bom sequer. Não há um sequer. Nenhum de nós. Quando Paulo ele declara aqui, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, com justiça. Salmo 96, versículos 9 a 13. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus é justo, irmãos. Sabe aquele familiar que nós tanto amamos e que ainda não se rendeu a Cristo? Se ao findar dessa vida terrena, ou se eles estiverem vivos quando Jesus retornar e eles não tiverem Cristo, vai ser com justiça que o Senhor vai condená-los. Por isso, ore, clame ao Senhor enquanto há tempo, clame ao autor da vida enquanto há tempo, dele fazer essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, que elas sejam vivificadas em Jesus Cristo. Clame ao Senhor, compartilhe o Evangelho, dê bom testemunho, pregue com a sua vida também. Vai ser com justiça, irmãos. Deus é justo. Artigo 6º. Jesus Cristo é o juiz, quando Paulo declara, por meio do homem que destinou. João 5. E foi esse texto na minha meditação bíblica no início da semana que me levou a Atos 17. João 5, versículos 22, 23 e 27. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí depois versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus é o juiz. Quem não honra ao Senhor permanece debaixo da condenação. Artigo 7º, último. O juiz vive e reina para sempre. Parte final do versículo 31 de Atos 17. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos celebrar já já. Isso tem tudo a ver com o que a sociedade instituiu como sendo a celebração da ressurreição, das boas novas. Eu digo sociedade, não digo a igreja de Cristo. Lucas 24, dos versículos 1 a 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes,
E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. O nosso Redentor não está morto. O nosso Redentor, ele se entregou por inteiro, por completo, por mim e por você, derramando o seu precioso sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Os anjos falaram para aquelas mulheres: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele vive. Jesus ressuscitou e vivo está para sempre. O nosso juiz, ele ressuscitou. E a prova de que o mundo será julgado pelo Senhor Jesus, o texto diz, é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a prova que ele pode julgar o mundo, que ele vai julgar o mundo, porque ele viveu uma vida sem pecado, e porque o Pai não encontrou nele qualquer culpa. Ao terceiro dia o ressuscitou, mostrando que o ser humano pode, em Deus, viver longe do pecado. Ele ressuscitou, irmãos. Jesus está vivo. E isso precisa ser uma certeza que você e eu precisamos ter, porque assim como Jesus vivo está, nós estamos vivos com Ele também. Ainda que você e eu morramos, seja por conta dessa pandemia, seja por qualquer outra enfermidade, seja por algum acidente, seja por aquilo que for, irmãos, ainda que você e eu morramos, ainda que nossa morte seja uma doença terrível, ainda que membros dos nossos corpos falhem, como muitos têm perecido, os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos, quando nós formos ressuscitados naquele grande dia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, igreja. E isso precisa ser o nosso foco, esses 7 artigos. E eu me lembrava, quando eu meditava nesse texto aqui, da ressurreição do Senhor, eu me lembrava trecho de um texto escrito por José Afran Júnior, que diz assim: eu acredito em Deus e que seu Filho Jesus, Ele nos deu, para morrer naquela cruz sem glória e luz. Mas acredito que ao terceiro dia, aquela tumba estava vazia, porque a cruz não o segurou, porque a morte não o segurou, e nem o inferno segurou. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive. Ele vive. Ao terceiro dia, aquela tumba estava vazia. Jesus vive para sempre, irmãos. Atos 10, 40 a 43. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se. Jesus se rendeu por completo por mim e por você. E ontem, quando eu estava revisando, terminando de preparar essa mensagem, a Rosana e a Ana Beatriz estavam ouvindo alguns louvores na sala, e eu ouvia um louvor que trecho da letra diz assim: um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou. Você para pensar nisso? João 10 nos revela isso. Jesus se entregou voluntariamente.
No palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Agora, como cumprir esse decreto, irmãos? Como cumprirmos o decreto emergencial divino? Eu encontro isso nos versículos 32 a 34, quando o texto diz, Atos 17, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dioniso, a Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com ele os outros. Nós precisamos crer nessa mensagem, crermos nas boas novas que Jesus ressuscitou. Nós precisamos crer que Jesus vivo está. Alguns zombavam, escarneciam, outros falaram, depois eu ouço de novo essa história aí. Mas alguns creram e se renderam a Jesus. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu em nosso lugar para perdão de nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Nós precisamos, amados, crer, compreendendo isso, mas nós precisamos também depositarmos plenamente a nossa confiança em Deus. 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo mostra que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, em vão é a nossa fé. Nós precisamos crer nisso, que nós ressuscitaremos, porque Ele vive e ressuscitou primeiro, como a primícia dos que dormem. E nós precisamos nos comprometer a um relacionamento pessoal com Jesus. Por isso, meus irmãos, eu quero proclamar mais uma vez o decreto urgente de Deus para mim e para você. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto é determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependa-se dos seus pecados. Vamos orar em nome de Jesus. Arrependa-se. Deus nos chama ao arrependimento. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de te chamar de Pai. Obrigado porque o Senhor decidiu nos fazer parte da sua família. Obrigado porque o Senhor nos adotou como seus filhos, entregando o seu Filho unigênito por nós. Obrigado porque Jesus é aquele que nos conduz ao teu reino. Obrigado porque Jesus se derramou pela nossa salvação. E daqui a pouco nós estaremos relembrando isso também, participando da ceia do Senhor. Obrigado porque pela morte do justo, por nós injustos, por nossos pecados, hoje nós temos a vida do teu Filho em nós. Se nós cremos e nos arrependemos de todo o coração, nos rendendo completamente a Cristo, Senhor, o Senhor nos ordena que nós nos arrependamos, mas nós queremos achar, Pai, que tudo aquilo que tem acontecido no mundo não é culpa nossa. Senhor, não nos deixe ficarmos enganados, Pai. Que tenhamos a plena convicção de que tudo aquilo que está acontecendo é o Senhor mostrando que basta, que chega, e nos chamando ao arrependimento. Por favor, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que os pecados precisam ser confessados nominalmente,
individualmente, Pai, cada um deles. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Não nos deixe ficarmos enganados, achando que nós somos melhores do que a sociedade, porque nós não somos, ó Pai. Livra-nos, Senhor, do engano de acharmos que somos melhores até do que outros irmãos em Cristo, porque nós não somos, Senhor. Nós não somos bons, nós somos maus, nós somos perversos. Por nós mesmos nós não te buscaríamos jamais, mas o Senhor é aquele que comprou a nossa briga. O Senhor olhou para nós, contemplou que o primeiro homem desobedeceu o seu decreto e o pecado entrou no mundo e fez uma separação entre nós e o Senhor. O Senhor falou: não, eu não aceito isso. E a palavra declara que desde a fundação do mundo o Cordeiro foi morto. A nossa ação foi provida, Senhor, antes mesmo do primeiro homem surgir. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós temos te afrontado. Nós temos te afrontado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda a não fazermos uma avaliação errada de nós. Espírito Santo de Deus, Tu nos conhece, nos sonda. Vá lá no nosso interior, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, eu te imploro, Senhor, nos ajuda, Pai, nos mostra, Senhor, onde nós temos errado, e naquilo que nós já sabemos, Pai, tira o orgulho, Pai, que nós possamos em Ti lançar o orgulho. Nos ajuda, Senhor, por favor, nos ajuda, Senhor, por favor, por favor. Senhor, que a nossa vida se derrame em Ti de verdade, a cada manhã, durante o dia, ao anoitecer, de madrugada, que sempre nós estejamos em Ti, que nós possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados de todo o coração, e não importa o decreto humano, não importa aquilo que os governantes determinem, mas o que nos importa, o nosso foco, Senhor, é a nossa vida estar para sempre em Ti, porque o Senhor nos mostra na Tua palavra que o mal do mundo é o pecado, que o Redentor é Cristo Jesus, e a história da redenção é narrada desde Gênesis, e a redenção está claramente revelada a nós no novo céu e na nova terra. Nos ajuda, Senhor, a nós vivermos para a Tua glória, a nós crermos em Jesus, que é o Teu Filho unigênito, primogênito entre muitos irmãos, que nós nos arrependamos, ó Pai, de todo o coração, para que em Ti nós tenhamos vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti gratos, Senhor. Nos ajuda a confiar plenamente em Jesus Cristo para a nossa redenção, e não na força do nosso braço, não na nossa falsa religiosidade, mas em Ti, Senhor. E que nós possamos a cada dia nos comprometer num relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.